pessoal, bem-vindos a mais um episódio nosso do Inteligência no Agro, onde eu tenho sempre a satisfação de receber personalidades muito distintas aqui nessa mesa. E como é bom, gente, ter um espaço que a gente pode receber amigos, falar do que a gente quer, sem limitação, sem medo do que a gente vai estar criando. E hoje é um episódio surpresa, porque esses episódios que não são preparados são os melhores, viu? E a gente, como recebe muitos amigos aqui, então hoje eu resolvi convidar aqui, quem vai comandar esse episódio de hoje não sou eu, hoje eu vou estar como convidado aqui, e eu convidei para ser o nosso líder da mesa aqui, comandar esse dia, o Humberto Moura, que é um parceiro, um amigo muito querido, especialista nessa área de marketing e comunicação, um cara que tem um conhecimento técnico muito forte da área, um conhecedor de mercado e principalmente um entusiasta dessas nossas causas, desse nosso grande propósito, que é preparar a pecuária nacional para um novo modelo de operação e poder levar para o consumidor final uma carne de qualidade superior, diferenciada, que entregue muito sabor, muita suculência e uma experiência inigualável. Então, e hoje vocês vão ver que essa mesa aqui tem muita gente boa se dedicando a isso. Então, Humberto, passa o comando. Lidera a nossa mesa aí. Seja bem-vindo. Obrigado, Gilson. Eu fico muito feliz quando você usa a palavra entusiasta, porque quando a gente fala de estar motivado a algo, motivação é um negocinho que começa hoje e termina ali. Agora, quando você é entusiasta, realmente a gente consegue colocar pessoas numa mesa que está com a mesma energia. E quando a gente fala de inteligência no agro, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Paulo Guimarães, médico veterinário, colega contemporâneo de faculdade, é proprietário de um dos melhores restaurantes que atende o nosso mercado da carne aqui em Goiânia. Ficamos muito felizes com a sua presença, Paulo, porque um médico veterinário que se predispõe a cuidar realmente da carne que vende, tem poucos no Brasil. E nós estamos aqui também com o nosso amigo Marcelo Coutinho, diretor do Beef Quality Brasil, realmente uma certificadora que traz para o Brasil a qualidade da originação no prato do consumidor e também passando pelo ponto de venda. Obrigado a vocês dois, ficamos muito felizes aí com a apresentação de vocês. E começando com o Paulo, né, Gilson? Como que o Paulo está enxergando esse mercado, né? Agora, desde o pasto ao prato, né, Paulo? Literalmente, né? Primeiro, bom dia. A satisfação estar com o Gilson aqui. A gente encontrou há poucos dias. Com você também, Humberto. Muito obrigado pela recepção aqui. É muito bonito ver isso aqui que vocês criaram, né? Essa concentração de ideias aqui fervilhando, né? E uma satisfação estar com o Marcelão também. Um cara que a gente Marcelão já é antigo de casa aqui. Eu falei, a casa é dele, mas ele tá usando pouco. Um cara que eu acompanho muito pelo Instagram, pelas redes, o trabalho que ele fazia. Um dia eu falei, um dia esse cara vai estar comigo aqui, me auxiliando para ver se a gente está no trilho certo. O desafio da carne de qualidade é muito grande, né? Em todos os sentidos, desde a produção, Humberto. É bem complexo, né? Um investimento muito alto. Você se preparar para poder jogar isso no mercado, né? Para que o consumidor possa ter a sua experiência com a sua família, né? Em diferentes momentos. Fazer com que essa cadeia funcione de forma harmônica, né? Demanda muita energia, demanda muito estudo, investimento em si. E desde quando eu abri o Maturado, o foco sempre foi esse mesmo, de poder oferecer ao mercado um produto de alto padrão. O Maturado é uma casa que sempre foi focada em carne, né? Todos da cidade que acompanham a gente, todos os nossos clientes aí nesses 7 anos, sabem do nosso propósito, né? Do nosso trabalho. No comecinho bem difícil, porque mudar a cultura de consumo, né? Até de paladar é bem complicado, né? Você lida com várias crenças, com vários mitos. E no começo a gente queria trazer uma coisa diferente, que seria no portfólio de cortes, né? Porque o brasileiro é muito acostumado com a picanha, com o contrafilé em si. E a gente lá, desde o comecinho, há 7 anos, a gente já trazia cortes do dianteiro que não faziam parte, né? Do dia a dia do brasileiro, do conhecimento, né? Na gringa a gente já tem mais acesso a isso. Então o desafio foi ainda muito maior, de abrir uma operação em Goiânia focada em carne de alto padrão e com cortes que saíam do trivial da cidade. Mas a gente nunca abriu mão disso, porque a gente queria que o consumidor tivesse uma oportunidade de consumir um produto de alto nível e que aquilo agregasse em termos de cultura, que poderia estar provando outras coisas, outros cortes, né? Outras sensações, porque a gente sabe que no boi
os sabores estão esparramados no corpo inteiro, né? Cada região tem um sabor característico, né? Então, esse sempre foi nosso trabalho, nosso foco. A gente não abre mão disso, não abre. Há 4 anos, comecei uma produção de carne própria, junto com meu parceiro de pecuária, Luiz Fernando Veloso. A gente faz isso na Fazenda Campo Alegre, propriedade dele. Ele comprou a ideia desde o começo, então a gente não mede esforço para fazer investimento genético, nutricional, porque a gente acredita nisso, né? O negócio vive em função disso. Da carne de alto padrão, eu acredito muito nesse mercado. É um mercado ainda embrionário, né? E o Barcelos fala muito disso para nós. Barcelos é uma referência para nós nesse sentido, nesse segmento. Mas que a cada ano que passa, a demanda começa a aumentar, a gente vai ter que estar preparado, isso como o Gilson já falou aqui há poucos minutos, a gente tem que estar preparado para oferecer isso. E eu me preparei para isso, o Maturado vem sendo preparado para que as pessoas saiam de casa e possam encontrar um produto de alto nível todas as vezes que eles forem lá e que a gente possa ter essa entrega de sabor para ele que está sentado nas nossas mesas consumindo. Então, esse é o nosso propósito e a gente não abre mão disso. E agora o Marcelo vem aí para poder chancelar e certificar tudo isso com a Brasil Beef, né, Marcelo? Sim. É um prazer, meus cumprimentos aí ao Gilson, ao Alberto, ao Paulo. A Brasil Beef Quality nasceu em 2017 dentro da Exalc, né? A gente nasceu com o objetivo de ter o Sistema Nacional de Classificação de Carcaça. E a gente fez uma pesquisa gigante para identificar o que agrada o consumidor durante o consumo da carne. Se destacou a maciez, o sabor e o suculência da carne. E a gente desenvolveu tecnologias nesse sentido, e a gente classifica a carcaça, considera os processos industriais, a característica do animal, e com isso a gente consegue prever o desempenho da carne. Né? Daí a gente veio aqui para Goiânia, a gente mapeou as marcas que são referências no Brasil, né? E a Maturado se destaca, a gente acabou conversando com o Paulo, e a expectativa é muito alta, né? A gente conversando com o Paulo aí, bastante técnico, bastante conhecedor da cadeia, então ele vem se preparando aí nos últimos anos para trazer um produto especial, né? Então a gente vai fazer esse trabalho aqui com o Paulo e a expectativa é que vai dar uma carne especial, né? Sem dúvida. Atendendo aqui o consumidor de Goiás, que merece bastante aí, produtos de alta qualidade. Maravilha. E Gilson, a gente tem conversado bastante sobre como que o animal, desde sua originação, pode traduzir tudo isso em sabor, como o Paulo falou, né? Como é que você tem visto isso? A primeira coisa que eu tenho que dizer aqui é da minha felicidade, né? Você sabe que eu sou muito ligado aos sinais e ao que a informação nos traz, né? E aí, por exemplo, vocês estão falando de uma coisa, 2017 para cá, nós estamos falando de 7 anos. Sim. Nós estamos falando de 7 anos. Existe um estudo chamado Estudo dos Setênios, né, que diz que a cada 7 anos a gente tem uma mudança completa no nosso corpo. E eu quero dizer que os nossos projetos são corpos, porque eles estão materializando o que a gente sonha, né, o que a gente pensa. Então, não é ironia, hein? Que nós estamos com 2 projetos fechando um setênio e começando uma nova fase. Então, a minha felicidade é eu tenho condições de acompanhar diversas pontas distintas desse mercado, né? Seja a discussão de regeneração de áreas, seja a discussão de um porcionamento de um produto mais adequado para a demanda do food service, para entregar para o consumidor uma experiência diferente. E quando eu vejo uma mesa dessa sendo composta, já entregando essa nova fase, né, não tem como eu não ficar muito feliz com isso, porque eu já tenho anos me dedicando a um projeto que fica o tempo todo falando da importância da gente estar preparando os players. E acaba, Humberto, eu acho que nós, da atuação da pecuária, a gente acabou se acomodando, de um lado, em cima do que a história colocou, sempre foi assim, ou é desse jeito, eram esses os cortes, era essa forma, e de um outro lado, com o que a situação se apresentava. Então, a gente passou a reagir ao que a situação colocava e não mais sermos proativos no sentido de oferecer para o mercado aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, eu acredito que a carne esteja num processo semelhante ao que o café passou, e o Barcelos, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, ele usa, inclusive, um exemplo muito bom, mas o café viveu uma coisa semelhante ao que a carne está vivendo.
O Brasil sempre foi um produtor muito forte de café, sempre foi um consumidor muito forte de café, mas de um café ruim. E ao longo das últimas décadas foi feito um trabalho que vocês vão se lembrar lá atrás, da BIC fazendo o selo de pureza da BIC, que era um projeto para convencer o torrefador a não misturar nada no café. Então a gente entrou no século XXI consumindo ainda um café de má qualidade e com dificuldade de pagar R$1 numa xícara de expresso. E 20 anos depois a gente paga 8, 9, 10 reais uma xícara de expresso sem reclamar de um café de qualidade. A gente entra num ponto de venda hoje e vê uma segmentação de mercado. Se você for no supermercado sem saber qual café você quer comprar, você não compra, da quantidade de opções que tem. Então eu vejo que todo esse aparelhamento que foi feito no café, aconteceu no mercado do vinho também, nós vimos isso acontecendo no vinho, está acontecendo na carne. Eu gosto muito do exemplo, que é até mais popular e rápido, é a cerveja, né? Eu lembro que eu estava na faculdade há 20 anos atrás, se falasse para mim malte, puro malte, falasse IPA, Weiss, o que é que esse cara tá falando, né? E essa transformação, hoje todo mundo sabe o que significa esses termos. E popularizou, né? Então até as pessoas mais humildes sabem o que é puro malte, vai atrás de cerveja puro malte. E sabe o que é bom disso, Marcelo? Que no caso do boi, uma coisa que o consumidor não sabe é que nós temos proteínas, e eu falo, nós não temos como abdicar do consumo de proteína. Nós somos um dólar de carbono que para ficar vivo precisa de proteína. Então a gente pode escolher a proteína, mas não pode abdicar da proteína. E no caso das proteínas animais, né, das opções de proteína animal, cada uma foi se posicionando de um jeito. Né? O frango atrelou a comercialização deles a preços, né? O suíno colocou preço mais sabor, o peixe colocou saúde e o bovino ficou meio perdido. Vai na experiência. Né? Ficou meio perdido, porque se pensar em versatilidade desses sabores e possibilidade de corte de preparo, o bovino é imbatível. Nenhum desses outros tem condição. Por exemplo, um peixe, para ser bom, se não tiver um cabra que saiba preparar um bom peixe, você não vai nunca sentir o sabor daquele peixe. Exato. Tá? O frango, por melhor que seja, meu amigo, tem uma limitação de corte e tem uma limitação de sabor. Né? Agora, a carne, gente, de bovino, ela tem uma versatilidade de cortes, de sabores, que você mesmo falou. Cara, é um universo a ser explorado. Tem lá, né? Exato. E num mercado que ainda tem muito pouco conhecimento disso. Então, eu vejo com muito bons olhos esse tipo de movimento, por quê? E outra coisa, né? Nós estamos falando das aves, Humberto, que tem ciclo de dias. Nós estamos falando de suíno que tem ciclo de semana, meu amigo. Nós estamos falando de boi que é ciclo de ano. Anos, tá? E um outro detalhe, se você tiver um rebanho com 3 cabeças, você tem uma cabeceira meio fundo, gente. Exatamente. É diferente da ave do suíno, que eles conseguiram desenvolver e fazer 1 milhão de indivíduos iguais. Né? Então isso, ao contrário de me desanimar ou me deixar temeroso, isso me anima, me motiva. Por quê? Primeiro, quem que vai ter que sair da mesa? Os ineficientes. Então, no desenho que eu estou vendo que já está surgindo, viu, Humberto? Não vai ter espaço mais para os ineficientes, ponto. Do outro lado, isso daqui criou um poder na mão do consumidor imenso, porque isso aqui é um canal de comunicação de via dupla. Sim. Diferente do modelo convencional de comunicação. Então, quando a gente atrela isso ao que aconteceu na cerveja, na hora que a carne começar a rodar desse jeito, quem não tivesse preparado, simples, está fora do jogo. E o preparo disso não é assim. Eu quero até perguntar, Paulo, você citou, por exemplo, de preparação da produção dessa carne. Tá? Conta um pouco disso aí, que eu acho que é interessante, até para entender, porque assim, a visão do Marcelo, que eu acho perfeita, ele já está preocupado, ele preocupou lá atrás em ter um ferramental que ateste e garanta para o consumidor de que aquele animal tem aqueles atributos que estão sendo utilizados para vender aquele produto, para ofertar aquele produto. Então, olha a preocupação do Marcelo quando criou a Brasil Beef Quality. Exato. Agora, fala um pouco da experiência de origem, né, que é produzir isso desde a origem para conseguir entregar. É um processo aí de no mínimo 3 anos, né, Marcelo? Porque a gente tem a vaca gesta, né, 9 meses, mais média de 2 anos para você matar. Então, é muito tempo, né? E a gente sabe, assim como você falou, que no bovino tem uma cabeceira, tem um meio e um fundo. E aí, o que a gente vai aproveitar disso, né? Em quem a gente vai investir? Então, tem que ter muito padrão desde a seleção do macho que você vai usar, da seleção da sua fêmea, para você saber multiplicar de forma orientada, né?
A gente hoje lá, a gente usa somente FIV, porque a gente consegue detectar nossas melhores fêmeas e em cima delas a gente multiplica, a gente faz FIV em cima delas, porque a gente aumenta nosso universo de chances para ter bons animais. Pode ser que no meio do caminho a gente vai ter um meio, um fundo, normal, porque tem outros efeitos que contribuem para o processo. Que não tem um destino para aquilo, né? Exatamente. A gente fala, no fundo, a gente acha que é um produto sem qualidade. Exatamente, não. Dentro do universo de animais de alto padrão, às vezes um desempenho tem uma performance diferente, mas que é um animal aproveitável, né? Aí você vai distinguir os mercados que você vai querer atingir com isso. Mas é muito desafiador e eu não vejo outra saída para quem quer ficar na atividade pecuária, independente se o cara está focado no mercado de alto padrão, né? Que seja um mercado commodity, de ter um animal eficiente, porque esse animal que vai pagar as contas dele, que vai validar todo o processo dele. Então tem que ter aqui o trabalho do Marcelo certificando, orientando, porque hoje o Maturado contratou o Marcelo para dar assessoria justamente para isso. Paulo, tá no caminho certo. Paulo, precisa de melhorar isso, precisa de melhorar aquilo. Marcelo, quando fala precisa melhorar, o que você está medindo nisso, por exemplo? O que são as métricas, né, que funcionam de direcionamento, por exemplo? Porque o Paulo, a gente tem que tomar cuidado quando ele está falando com ele, porque ora ele é um pecuarista. E ora ele é um operador de ponto de venda, hein? Então ele conhece as duas realidades, né, meu amigo? O boi vivo aqui e o desafio e a quantidade de variáveis que tem que administrar para controlar isso. Sim. E o desafio do boi desmontado, né, meu amigo? No prato do consumidor. Então, como é que você mede isso aí? Como é que funciona esse processo? A qualidade é muito subjetiva. A qualidade ela pode ser vários tipos de qualidade. Então, tem qualidade sanitária, a qualidade ultracêutica, a qualidade de comodidade para o consumidor, né? E a gente é muito focado na qualidade... Desculpa, ultracêutica. Ultracêutica é a capacidade daquele produto ser bom para uma pessoa, como funcionar como um remédio, né? Então tem vários tipos de qualidade. É outro ponto forte da carne bovina que a gente não está sabendo pensar. Tem a qualidade ética, né? Aquele produto se obedece vários critérios éticos, né? Que está muito na moda o ESG, que é governança ambiental e sustentabilidade. E a gente foca na qualidade sensorial, organoléptica da carne, que é maciez, sabor e suculência. Aqueles testes que eu acompanhei já várias vezes são para trabalhar isso. Testes sensoriais. A gente brinca que se a Brasil Equity fosse um país, seria a segunda no mundo que mais fez análise sensorial com o consumidor, né? Para a gente construir essa tecnologia. Parabéns por aquele trabalho, hein? Eu acompanho há muito tempo, parabéns. E é trabalhoso, viu? Não é... A gente foi por essa área não porque é mais trabalhosa que tem. O pessoal fala, por que você não fez força-legamento, né? Aquela medida de maciez em laboratório para analisar a maciez da carne. E não por que você foi para o sensorial. Porque o sensorial ele analisa outras características além da maciez, né? Ver o sabor, a suculência, a satisfação geral e a maciez também é importante. E ali você está ouvindo de quem está consumindo, né? Exatamente. E não é apenas no microscópio. Né? E não é de especialista, né? O pessoal questiona. Isso aqui é legal. É o ponto. Porque uma coisa é falar da idade do animal, outra coisa é falar do procedimento de nutrição, do cruzamento industrial que você está usando. Cara, outra coisa é falar disso que está dizendo, qual é o que o consumidor que é a percepção dele, né? Pronto, essa é a real validação de todo o processo. Atestar daquilo. É ele que dita a regra do mercado, né? Qual o problema de fazer com especialistas? O especialista, por exemplo, se você ir para o especialista de cerveja, voltando ao assunto, qual cerveja você mais gosta? Ele vai naquela cerveja super forte, IPA, encorpada. Essa é melhor. Leva isso para o consumidor. Não vão querer. É limitado o consumo, né? Eu, por exemplo, não tenho paladar para cerveja. Aí, outro produto. Se você é um especialista de pudim, vai ser um negócio marcante, um negócio forte, um negócio acentuado. O consumidor quer um pudim suave. Então, não tem que ser o que o consumidor quer, que ele está disposto a adquirir. E que ele consegue perceber de fato. Né? Porque, por exemplo, eu sou o consumidor que mais frustra os cervejeiros especialistas. Eu chego lá e eu tenho uma Pilsen para mim. Que é o jeito que deu errar menos, gente. Eu falei, na Pilsen ele vai errar. Mas o cara fala assim, pô, tem 50 tipos de cerveja, você vai pedir uma Pilsen. Eu falei, cara, desculpa, eu dou conta de E o melhor de tudo, né, que a gente está falando aqui de um produto que ele é consumido diariamente até 2 a 3 vezes por dia pelo consumidor. Então a gente não está falando de um produto que ele é consumido uma vez na semana, 2 vezes na semana, ele é diário. Você falou a questão do ultracêutico, essa aqui eu anotei, viu, Gilson? Nós vamos explorar um pouco mais essa nomenclatura de como que o consumidor vai lá no restaurante do Paulo e ele está se tratando, além de estar consumindo uma carne de qualidade, né? Como que é isso?
A carne bovina ela é rica em substâncias essenciais, né? Proteínas, tem proteínas essenciais, tem ácido graxo essenciais, tem vitamina, tem ferro. É um alimento completo, né? A gente tem um ranking aí de alimentos que são mais completos, né? Na nutrição animal a gente usa o leite como referência, né? E a carne se aproxima muito em equilíbrio entre essas substâncias que fazem bem para a saúde, né? E tem outras substâncias que foram encontradas na carne nas pesquisas, que é o ácido rumênico, que ele tem um poder até, claro, concentração muito pequena na carne, mas se você conseguir aumentar essa concentração, ele pode curar câncer, né? Curar doenças do coração, reduzir estresse, depressão. Então, E são o substâncias que são interessante que o melhor de tudo que está encontrado em todos os cortes, não só nos cortes especiais, naquele corte de experiência, também naquele consumo popular. Né? Não só no consumo premium, naquele consumo popular também de segunda a segunda, digamos assim, né? Você sabe que você está me fazendo pensar numa coisa aqui. Primeiro, o quanto a gente ainda aproveita pouco do boi. Sim. Do ponto de vista nutricional. Por exemplo, você falou uma coisa aí que tecnicamente, né? Eu operei varejo muitos anos e o nome que a gente dá para 3 vezes na mesa é índice de penetração de mercado. A carne talvez tenha um dos maiores índices de penetração de mercado. Que isso dá uma certa folga para quem produz, porque não precisa se preocupar com a demanda. A demanda está posta. Mas qual produto está em qual refeição, na mesa de qual lar, com qual disponibilidade de renda, com qual frequência, com qual modo de preparo? Então, assim, o volume de variáveis que se coloca nisso é imenso. Sim. Então, por exemplo, eu acho que a gente utiliza muito pouco a parte visceral do boi. Sim. Que é uma parte nutricionalmente muito forte, mas que culturalmente a gente tem uma certa dificuldade em consumir ele. E aí, por exemplo, eu acho um crime o que está acontecendo hoje no mercado. Depois eu vou até acessar aqui uma matéria que eu li essa semana, que eu gostei da abordagem. Mas, enquanto a gente deveria estar discutindo isso, da questão nutricional, da questão do sabor, da questão da suculência, nós estamos discutindo como é que nós vamos sobreviver com o preço da arroba que está. Verdade. Tá? Nós estamos discutindo, gente, como é que nós vamos fazer para cumprir o básico de sobrevivência. Não é só na pecuária, não. É na operação de varejo, porque nós temos um universo hoje de 60 mil açougues sendo dizimados. Isso tem a ver com isso, eu falei do índice de penetração, porque todo produto que tem um índice de penetração alto acaba sendo utilizado pelo varejo de grande porte como gerador de fluxo. Então, o que ele faz? Ele reduz a margem daquilo para aumentar a atração de fluxo dele. E aí, o que ele fez com o mercado especializado com isso? Arrebentou. E aí, o que ele está fazendo com o preço da arroba? Fazendo uma pressão reversa. Então, isso é de uma nocividade para o nosso mercado absurda, gente. E eu só acredito que a gente consiga reverter isso, porque da mesma forma que foi criado, esse mercado não apareceu à toa. Esse modelo de operação de mercado foi criado. E ele atende o interesse de uma mesa específica. E que está certo, eu dou parabéns para eles. Eu dou parabéns para os grandes frigoríficos, para os grandes varejistas. Agora, o mundo não é só feito de gente grande, tá? Exato. Então, eu acho que a gente tem que criar o nosso negócio, tá? Você falou uma coisa interessante, Gilson, que aqui, né, eu sou veterinário, o Paulo é veterinário, o Marcelo também é veterinário. E será que a nossa turma, né, os nossos amigos, colegas veterinários, olham para o mercado do varejo, do consumo da carne, com um olho que nós aqui estamos conversando? Ou será que esse olhar ele está apenas lá dentro da porteira? Será que ele também pensa assim, eu vou ajudar o meu cliente, que é um pecuarista, a produzir melhor para atender o quê? O frigorífico? Ou o mercado consumidor? Então, aqui nós temos um técnico especializado na qualificação de uma carne de qualidade. Nós temos outro técnico certificado em qualidade na originação, na desossa e servindo essa carne fresca, numa geladeira dentro do ponto de venda, e também no prato. Então, eu deixo para você terminar essa discussão. Como eu sou o único que não sou veterinário aqui, né? Mas eu deixo para você. Digo, olha, gente, apesar de eu não ser veterinário, né? Para quem já me conhece, sabe que eu comecei minha vida na pecuária de leite, e muito novinho. E lá em 84 eu já estava inseminando gado leiteiro, né? Quando eu tinha 15 anos de idade. Então é veterinário.
Que eu deixei Mas- pra ele. Mas olha só que coisa interessante isso. Eu tenho visto, e agradeço a Deus por isso, de ver movimentos de disrupção, né? De inovação, que são puxados por pessoas que têm vontade de fazer algo diferente. O exemplo está aqui, ó. 3 veterinários que receberam a mesma formação básica. Vocês foram obrigados a cumprir o mesmo currículo. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que não estava no currículo de vocês estudo de segmentação de mercado. Vocês não tiveram aula de RFID. E é a tecnologia que a gente usa, por exemplo, para rastrear a parte que nós estamos fazendo. Tá? Vocês não tiveram aulas de software. E aí, por exemplo, eu não conheço uma forma de fazer um negócio funcionar adequadamente sem o suporte de um software, gente. Uma gestão fina. Porque a gente acha assim, o software algum distante nosso, né? E a gente esquece o seguinte: a nossa vida inteira tá com software na mão, tá? Porque não tem nada que a gente usa nesse nosso smartphone aqui que não tem um software. Esse aqui é um hardware, é um device que usa vários softwares aqui dentro. E aí, por exemplo, não tem como transformar um dado em informação que vai suportar um processo de decisão sem isso. Agora, de novo, onde é que está o nosso foco? Então, quando você fez a pergunta, eu vou devolver a pergunta para vocês 3. Vocês são 3 veterinários que conhecem outros veterinários. Colegas de turma, colegas de trabalho, tal. E vocês sabem da importância desses profissionais. Não só dos veterinários, mas dos zootecnistas, dos agrônomos, dos técnicos agrícolas, aí vai, porque são esses os caras que têm a responsabilidade de serem multiplicadores. Mas entra um pouquinho na memória de vocês aqui, no nível de relacionamento de vocês, e me digam, quantos por cento dos profissionais que vocês conhecem vocês acham que estão sensíveis a isso que nós estamos falando aqui agora? Opa! Ah, pouca gente, né? Acho que muita gente que produz no instinto de produzir, mas ter noção, conhecimento do que está fazendo, do que você está falando. Pouca gente, eu acho que falta também um pouco de união, né? Da nossa classe em si mesmo. A troca de informação, a percepção de mercado, né? Porque as coisas vão evoluindo, né? Citamos café, citamos cerveja, a carne, o sorvete, né? O mercado do sorvete também tem tido uma mudança muito grande. Então, as coisas vão evoluindo, o paladar vai evoluindo. Nós que estamos na base, se a gente não acompanhar a evolução, não enxergar o mercado dessa forma, nós vamos estar fadados ao insucesso. Nós precisamos de evoluir junto, né? A classe veterinária precisa de entender isso. O próprio pecuarista, ele tem que começar a ser muito bom da porteira para fora. Ele já é bom da porteira para dentro, né? Ele investe, ele usa várias ferramentas. Mas e da porteira para fora? Ah, para que eu vou investir nos meus animais? Quem que vai me pagar? Não é quem vai te pagar, é quanto você vai cobrar pelo seu produto, pelo seu trabalho. É parar de deixar as pessoas, o mercado, colocar preço no seu produto. Você tem que ir atrás. E para isso a gente tem várias ferramentas. No nosso caso específico da carne, investimento genético, investimento nutricional, um investimento no final ali, depois no pós-abate, né? Porque é um investimento no conhecimento dele, na ferramenta dele, para certificar e validar, não, esse produto tem origem, esse produto foi feito com zelo, tá no caminho certo. Quem for consumir essa carne vai ter uma experiência diferente, entendeu? Meu raciocínio vai nessas estradas por aí. Qual que é a avaliação no seu meio de relacionamento, Marcelo, com relação aos veterinários? Quanto você acha que esse pessoal está sensível a isso? Eu acho que é uma parcela pequena, mas está mudando. Tá, eu vejo essa nova geração, os novos profissionais aí se atentando, consomem muita redes sociais, interagem mais, né? Essa nova geração, ela vem se atentando à questão da mudança. Eu estou muito atento à evolução, né? E a gente vê que o Paulo falou alguma coisa da evolução do consumidor, né? Eu falo uma frase que o paladar não retrocede. Então, a partir do momento que você experimenta algo bom, né? Vamos voltar da cerveja, eu gosto muito de cerveja, né? Mas fazendo esse paralelo com a carne, que a gente gosta mais ainda do que cerveja. Você experimentou essa bebida um pouquinho melhor, você volta para aquela que você bebia antes. Você vai começar a lembrar daquela que é melhor, que te agradou mais. E a mesma coisa com a carne. Então, a gente está oferecendo para o consumidor uma experiência diferente com a carne. O cara que comeu aquela carne macia, saborosa, suculenta, aí volta para outro lugar que não tem esse produto, ele vai ficar sempre lembrando daquela carne. Excelente. Excelente colocação. Até porque o consumo é um consumo não só recorrente, mas que acaba sendo parcelado pelo valor. Sim. Como é um produto caro, os caras não dão conta de fazer uma compra mensal.
Ele tem que fracionar a compra dele, ele tem que fracionar o desembolso dele, porque senão não consegue acessar. Mas ele não vai querer deixar de consumir aquilo Não. num outro momento. Não. E fica essa questão da carne de qualidade, ela tem que ser trabalhada agora, né? Porque o churrasco de 2026 está sendo produzido hoje, Tá. né? Sem dúvida. Então a gente tem que pensar quem que vai consumir nossa carne lá no futuro. Será que vai ser aquela pessoa que quer preço? Ou será aquela pessoa que quer qualidade? E será Então- que ele quer um churrasco de picanha ou ele quer um churrasco com algum outro corte do boi que ele, porventura, ele não conhece Não ainda? conhece. O consumidor tem que ser educado, Entendeu? tá? Porque ele quer uma carne macia, saborosa e suculenta. E hoje tem outros valores aí, que é uma carne produzida com bem-estar animal, uma carne que veio de lugares sustentáveis, que não teve escravização de mão de obra, né? Esse consumidor daqui a 3 anos vai querer isso. Então, além do macia e sabor suculento, tem esses outros aspectos de qualidade. A qualidade que a gente cuida, que a Brasil Beef Quality cuida, é a qualidade sensorial. Tem outros players cuidando dessas outras qualidades, né? E a gente desenvolveu pesquisa, sistemas, tecnologias que monitora alguns fatores, algumas características do animal, da característica de carcaça e processo industrial, e a gente sabe qual vai ser a maciez da carne, e a gente coloca um selo de qualidade de acordo com essa expectativa, né? Então, esse trabalho que a gente faz agora, a gente vem fazendo há muitos anos, fazendo essa leitura do mercado. E esse mercado, a gente entende que cada vez mais vai exigir mais qualidade. Marcelo, que horas que é feito esse trabalho, por exemplo? Tá. De atestar que deu maciez, por exemplo. Tá. Que momento do processo é feito isso? Tem várias formas de fazer, tá? A gente tem uma metodologia nossa, né, que a gente foi atrás das informações mais confiáveis. Aonde estão informações mais confiáveis? É quando essa carcaça chega na indústria, esse boi chega na indústria. Porque eu não dependo de informação da fazenda. Frigorífico. Informação da fazenda se perde. Então lá não, a gente tá no frigorífico, viu o animal, pegou o grau de sangue, o grupo racial do animal, o sexo do animal, né? Desse animal vai ser abatido, a gente vai ver a dentição, vai ver a idade cronológica, vai ver o acabamento, vai ver o peso de carcaça. O que a indústria fez? A indústria aplicou estimulação elétrica, não aplicou, pendurou pela pelvis, não pendurou, essa carcaça recebeu um frio adequado, não fez. Qual que foi o pH final dessa carne? pH é importantíssimo, né? Muitos desses problemas dessas carnes que você abre e vem um cheiro forte, por exemplo, tem a questão do frio do varejo, que não cuida muito bem, mas é muita carne embalada que não deveria ser embalada porque está com pH alto, né? Que é uma característica importante. A gente abre o contrafilé num ponto sítio, um sítio anatômico específico, faz coleta de uma foto, a inteligência artificial processa essa foto, em segundos me dá o nível de marmoreio, a cor da carne, a cor da gordura, a ardor de lombo, espessura de gordura. No final desse processo, no dia seguinte após o abate, eu já consigo ter esse laudo da qualidade. A inteligência artificial processa 15 informações. 15 informações que a gente tentou reduzir ao máximo. Então, assim, é uma coisa simples, tá vendo? Eu lembrei de cada item que você falou aqui, Humberto. Então, assim, tudo isso para garantir o quê? A entrega de algo diferenciado para o consumidor. Agora, olha só que loucura. Paulo, geneticamente, né, a gente sempre fica discutindo a questão de cruzamentos industriais. Eu acho que aqui no Brasil a gente até cometeu uma falha, porque a gente tinha um animal muito poderoso na mão, que era um pé duro, um curraleiro, que eu considero um animal muito eficiente, que a gente acabou dizimando ele, né, e trouxemos aí um zebuíno que tem seus desafios. E vamos lembrar que esse zebuíno de hoje talvez não seja o mesmo zebuíno ali da década de 80. Né? Eu digo que essa época eu trabalhei com pecuária de corte e via um zebu, um Nelore diferente do que eu vejo hoje, né? Mas, por exemplo, hoje tem toda essa discussão, né, de taurino, zebuíno, as carnes, as raças inglesas e na realidade, gente, nós temos que tentar traduzir isso, né, para o consumidor de maneira que fique palatável para ele, essa informação. Mas uma coisa que você me falou que chama a atenção, que eu queria que o Paulo explorasse um pouco, Humberto, você falou de muita informação. Sim. Você falou de idade, você falou de processo, você falou de nutrição, você falou de... E eu sei que o Paulo é um cara muito dedicado a essa questão de que mistura eu faço aqui, que composição eu faço aqui nesse animal para ele trazer o máximo ali. Tô errado? Não. E essas informações todas podem conversar, né? Sim. Por exemplo, essa informação que você está pegando lá no final, lá no pós-abate, no pós-mortem lá, ela pode ser cruzada com essa informação que o Paulo está trabalhando na origem aqui,
no planejamento genético desse animal, certo? Tem que devolver a informação para o produtor. Né? Então, esse trabalho, uma missão nossa é coletar essas informações que são fundamentais e entregar para o produtor entender o que ele Pronto. produziu. Então, olha só, Poder ajustar. nós temos que fazer, Humberto, algo inteligível para o consumidor e algo inteligível para o pecuarista. Porque, por exemplo, fala um pouco disso, cara, Tem que fazer feedback. aquilo que o Marcelo está falando de ter aquele desempenho, fala da construção desse desempenho. A gente vai atrás, assim, a seleção genética, no meu caso lá, atrás de indivíduos que vão nos dar característica para a qualidade de carne. A qualidade está intrínseca à performance, né? Eu preciso de ter um animal com ciclo mais curto, que seja rentável e que traga as características de gordura, de musculosidade, de marmoreio que está muito em evidência, né? E a avaliação do Marcelo vai mostrar isso, porque isso é um efeito de indivíduo, né? Às vezes eu posso ter animais de uma mesma família, mas com respostas diferentes. Então é isso que eu acho interessante, a gente medir isso para a gente saber onde que está, até que ponto o acasalamento está sendo feito de forma certa. E anexo a isso a questão do sabor. A literatura nos fala que algumas raças têm um efeito de sabor melhor. Eu não tenho nenhum estudo, não sei se o Marcelo tem. Mas a gente tem uma questão aí, talvez organoléptica, uma vez conversando com a Liliane da DGT, que eu tinha uma curiosidade como consumidor no meu paladar. Sempre que eu como uma carne de um animal europeu, em relação ao zebu, eu sinto um adocicado, que é o que me dá mais, me deixa mais agradável, me força a consumir mais. E a Liliane falou isso para mim um dia, numa ligação, que não tinha estudo nenhum, mas que provavelmente era uma diferença organoléptica ali de constituição mesmo. Eu sou zebuzeiro nato, eu sou apaixonado em zebu, me formei dentro de uma empresa, a gente era uma criação extensa de Nelore, né, que foi o Grupo Otávio Lage, que foi, para mim, uma das melhores coisas que aconteceu para mim, em termos de conhecimento. Mas a gente está atrás dessa sinergia, né, desses sabores, de cruzar o zebu com alguma outra raça, ou que seja 100% zebu. Não, até porque o zebu, você falou aí da Liliane, a turma dela vem acompanhando um trabalho dentro do zebu impressionante. Exatamente. O pessoal da Confraria da Carcaça lá tem apresentado algo que tem me surpreendido. Sim. Tem alguns amigos que participam ali, e assim, eu fico carne muito... do João Teles, lá no curso do Roberto, lá da... 2 anos. Aquela que deu marmoreio altíssimo, que viralizou na internet. Eu comi um pedacinho daquela carne lá, tá excepcional. Aí, ó, por exemplo, esse evento do Barcelos, por exemplo, sem fazer a publicidade para ele aqui, mas fazendo, esse é o tipo de coisa, Humberto, que eu defendo. Você juntar vários especialistas, vários entusiastas do segmento, para no final de semana estar todo mundo dedicado à mesma coisa. Sim. Tá? Que é a entrega de algo diferente. E o que eu fico impressionado, gente, é o quanto nós não estamos nos aproveitando disso. Exato. Entendeu? O desperdício que tem por a gente não estar falando. Mas é ótima iniciativa, igual que a AgroSoeste está fazendo agora, né? Está trazendo pessoal, conversando, comunicando. E Marcelo, sabe uma parabenizo coisa vocês pela iniciativa. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. E você é um dos nossos parceiros de longa data. E aí o Paulo falou uma coisa aqui, Humberto, que eu quero que você preste bastante atenção. Mesmo dentro da mesma família, eu posso ter resultados diferentes. Exato. E aí, por exemplo, boa parte da pecuária nossa está calcada em grandes volumes. Sim. Né? Então, eu aumentar a taxa de lotação, eu aumentar o tamanho da quantidade de indivíduos ali. E aí, por exemplo, quando eu falo de uma marca X, que vende bastante Angus, aquilo é um Angus puro? Não, né? Quantos por cento, Marcelo, do Brasil é Angus puro? Acho que 1%. 1%. Então, ali, se eu não estou enganado, porque como eu não sou nem veterinário nem especialista, mas eu estou pegando uma matriz, uma vaca Nelore, e estou cruzando com um touro Angus, certo? Eu vi o sangue. Então, eu estou pegando um sangue de um animal que é taurino e estou colocando num animal que é zebuíno, que tem genes diferentes, certo? Sim. Onde o taurino, por natureza, teria mais genes de maciez, por exemplo, do que o zebuíno. Mas tem como eu colocar 50% certinho? Tipo assim, olha, desse bezerro aqui vai sair 50% do pai e 50% da mãe. Não tem. Só que o consumidor está recebendo lá na ponta, Angus, 100%. 100%. Sim. Ninguém está dizendo para ele. E aí, nesse ponto, eu acho que a gente até tem um desserviço. Estou falando nós, eu gosto de falar nós, porque aí não fica esse negócio que é o fulano, é o ciclano. Nós estamos fazendo um desserviço porque aquele cidadão comprou uma picanha, que é o corte que nós falamos que é o melhor e que não é, mas nós falamos que é o melhor, que para mim é um outro erro que a gente comete de mercado. E aí ele comprou hoje e estava muito macio.
E ele voltou e comprou aquela mesma marca 2 semanas depois, mas ninguém disse a ele que aquele pedacinho que ele comprou, uma parte de 2,5 kg, 3 quilos de um boi, que estava num confinamento de 100 mil cabeças. Né, que foi feito numa estação de monta que, sei lá, 150 mil matrizes foram inseminadas para chegar naquele negócio. E que eu, particularmente, gente, eu acho um contrassenso falar de seleção e de um trabalho diferenciado nosso nesse modelo de volume. Que é muito eficiente para commodity. Sim. Mas não para a construção desse mercado que nós estamos falando. E por que eu estou falando isso? Uma das minhas apostas, para não dizer sonho, é a pecuária de pequeno porte, familiar, porque é tratado de um outro jeito, tecnificada, produzindo carne. E a gente vê os Estados Unidos fazendo isso com bastante maestria. Então eu acredito, e a gente já tem alguns cases, né, que estão começando a entregar isso, que esse aparelhamento aqui, se adotado nas propriedades de pequeno porte, pode ser, gente, a garantia de sobrevivência de uma parte do mercado que ninguém está dizendo está sendo dizimada. E vamos lembrar o seguinte, as propriedades de leite podem ser transformadas em propriedades de produção de carne, sem sair da atividade principal do leite, desde que alguém apoie isso, desde que alguém dê a mão para isso. E por isso a ideia de fazer projetos integradores é isso, tá? Agora, de novo, volta, Humberto, para a sua área de especialidade, meu amigo. Isso. Comunicação. Porque assim, quem me dera, cara, a gente conseguisse fazer isso aqui com a frequência que seria necessária para a gente estar gerando conteúdo de qualidade para fazer esse movimento ter consistência. Porque tem muitos projetos, tem muitas iniciativas muito valorosas, mas desconectam. Nós estamos desconectados. E quando você fala disso assim, me lembra muito o modelo da integração. E quando a gente fala do modelo da integração, que outros mercados de outras carnes fizeram de uma forma mais consistente, quando você traz, né, a produção da carne numa propriedade média para pequena, falando da estrutura familiar, aí vem realmente um lugar que eu vivi muitos anos, que é a participação realmente e a importância do técnico particular e do técnico das instituições que servem também o poder público, levando essa instrução para dentro da fazenda. E esse trabalho, né, nós aqui principalmente, né, nós temos sim, foi por isso que eu fui buscar, Gils, me especializar na área da comunicação voltada para o agronegócio. Porque a gente vê muita comunicação solta, desconexa, por pessoas que não são do agro, que querem aproveitar uma onda. Conteúdo maldoso. E não maldoso. E o baixa a distribuição de desinformação, gente. Total. E o nosso papel, cada vez mais, é levar realmente a integração dos nossos amigos técnicos, veterinários, agrônomos, tecnistas, os próprios técnicos também secundários, para que eles possam ajudar e participar de uma forma efetiva. E esse trabalho, além da comunicação, que eu faço hoje, muito, Gils, é levar também essa atenção aos nossos amigos técnicos, que vamos chamar de consultores, não só técnicos, mas realmente consultores, que vai realmente ajudar toda essa classe que está aí no campo a produzir a carne popular e a produzir a carne de uma experiência. Então, eu sempre vou voltar nele, né? Quem são os nossos multiplicadores? O Paulo hoje é uma referência. Talvez ele nem saiba disso ainda, né, Paulo? Mas o Paulo é uma referência. O Marcelo, talvez também ele não saiba, mas ele é uma referência. Então, o nosso papel é pegar assim, Paulo, como que você pode contribuir não só no mercado do consumo da carne, na originação, mas para os outros colegas técnicos que possam olhar para você e falar assim, caramba, né? Sou até contemporâneo de faculdade do Paulo, eu nunca olhei do jeito que ele está olhando e nós temos a mesma idade cronológica. Será o que está faltando, né? Está faltando mais mesas como essa, Gils, para a gente poder realmente chamar a atenção dos nossos amigos técnicos? Boa reflexão. Eu acho que quem pode responder bem isso, por exemplo, o Marcelo anda muito. Sim. Porque todo dia eu vejo esse homem num evento diferente, está aqui, está ali, tal. E sabe o que as pessoas esquecem quando fala viaja muito? Que tem família. Que tem vida própria, né? Que tem casa, que tem filho, que tem mulher.
e que está sacrificando parte disso para defender uma causa. Mas quem pode explorar bem esse tema que você está dizendo, né, o que está faltando? O Marcelo, porque o Marcelo tem participado de eventos diferentes. Hora eu encontro com ele numa grande feira do setor, né, hora ele está num evento mais privado de um final de semana, que acaba encontrando com outros parceiros lá. Hora nós estamos numa exposição agropecuária fazendo testes o sensorial. O que está faltando, Marcelo? Na sua opinião, o que a gente deveria fazer para, sei lá, massificar isso, para intensificar isso, para multiplicar com mais eficiência? Eu acho que é o tempo, né? Assim, é o timing da coisa. Quando eu fiz há 7 anos atrás esse trabalho, me chamava de louco, muito louco. Hoje eu sou só louco, tá? Boa. Então, assim, o pessoal tá começando a achar que eu sou normal, porque viu que a gente começou há muito tempo atrás não era tão louco assim, né? Então, eu acho que é o tempo, o time das coisas. Então, outro exemplo, eu gosto de dar exemplo, carro elétrico. Inventaram em 1930, ou antes, alguma coisa assim. Por que não prosperou? Porque não era o timing, né? Aliás, ontem eu mencionei isso com a minha esposa. Gente, o Gurgel é de que ano, gente? Carro elétrico brasileiro. Sim. Tá vendo que tinha louco lá atrás fazendo alguma coisa? É porque a gente esquece. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. 7 anos atrás, 2017, o nosso famoso Boi China, se não me engano, não existia ainda não, né? Não existia. E hoje esse Boi China deve desovar uns 6, 7 milhões de cabeças aqui no Brasil, né? Qual que é a grande mudança que você vê de percepção do mercado e do consumidor lá de 2017? Que nós estamos falando aí de era Temer, né? Saímos da era Lula, passamos pela Dilma, estava no Temer, preparando a era Bolsonaro, né? O Brasil é bruto, hein? A gente fala de um tempinho desse, 4 presidentes nesse período aí. Qual que é a grande mudança que você vê de percepção? Eu falo mercado, mas o mercado é uma soma de consumidores. Que na realidade a gente deu esse nome de consumidor, mas são pessoas, né? São indivíduos, que a gente tem mania de chamar de consumidor e esquece que é gente. É gente fazendo pra gente. Qual que é a grande mudança que você vê de 2017 para cá? Eu tava falando com o Marcelo, no carro agora, a gente pegando ele no aeroporto. Eu vou até um pouquinho antes. Eu vou em 2015. Eu não sei quem teve a oportunidade de ir num evento de churrasco lá em São Paulo que chama Churrascada. Foi a primeira churrascada. Ela foi embaixo de um túnel lá. Foi um dos eventos mais marcantes que eu fui. Do ponto de entrada, para você chegar no local do evento, você pegava um trenzinho antigo que eles remodelaram e a entrada do evento era numa estação antiga. Então aquilo tudo tinha uma história, né? E até então a percepção de churrasco para mim naquele momento era uma percepção de churrasco familiar. Você reunia a família e fazia um churrasco. Na hora que eu entrei na churrascada, fiz todo o trajeto que a gente caiu, viu aquelas estações. Eu vi um frango dependurado no varal, eu vi um dirt steak, o Renzo fazendo um dirt steak. Aquela forma diferente de apresentação dos cortes, né? Que com certeza para a maioria ali não era o trivial que a gente tinha acesso. Eu acho que dali para cá a gente mudou muito essa questão da percepção, da evolução, né? Evoluiu-se tudo, evoluiu-se em cortes, né? Até então a gente vou fazer um churrasco na casa do Marcelo. Eu ia no açougue comprar o quê? Uma picanha, né? Ia comprar uma linguiça toscana, alguma coisa. Hoje a gente já pode ir em algumas lojas e comprar um Denver, comprar um flat iron, comprar uma entranha, né? Nem todos vendem, né? Mas já existe. Então, acaba que a evolução no conhecimento, ela existe e ela vai só progredir. A evolução do paladar mudou muito porque a pessoa passou... isso que eu ia te perguntar. A exigência do consumidor mudou? Exato, demais. Porque a pessoa que estava acostumada a comer uma picanha, ela vem comer um Denver, é fora do normal. Eu fiz um evento para um cliente sábado à noite, em particular, é uma reunião de 20 pessoas. E aí tinha um Denver. E aí eu deixei por último, fiz o trivial deles e deixei por último. E aí teve um que pegou e mordeu e falou assim, nossa, que sensacional. Que carne que é essa? Isso é muito melhor do que picanha. Então você vê que a pessoa não tinha conhecimento, teve acesso naquele momento e já criou uma... Aí viveu uma experiência. Diferente, né? Porque saiu do trivial do consumo dele. Então a evolução do paladar, ela não para, assim como o Marcelo fala, é o que eu vejo todo dia no maturado. A nossa preocupação sempre foi essa, né, de oferecer coisas diferentes lá no começo. A gente teve a gente
progrediu também em relação ao paladar, em relação ao ponto de carne, porque tem muito mito, muita crença em relação a sangue. Ah, não como carne sangrando, que a gente já sabe, né? Hoje que não existe isso. Mas quando a gente começou, vamos falar que, sei lá, 70% da operação pediu uma carne para nós bem passada. A gente ficava um pouco assim, ressentido de fazer, porque custava caro buscar essa carne, era difícil o acesso a determinados cortes, era um animal de alto nível para você ter que fazer ela bem passada. E você chegar para o seu cliente e falar, não, você está errado. É muito difícil. Você matar né? boa parte das características que você pagou por aquilo que foi difícil. Exatamente, é muito difícil, mas a gente, com o tempo, que ele acabou de falar, a gente vem conseguindo educar os clientes, né? Mostrar o propósito, mostrar para ele que tem algo diferente disso. Eu acredito que a gente já mudou a chave, né? Vamos falar aí dos 70%, caiu para uns 30% em 7 anos, então já teve uma evolução considerável. E eu sempre peço pro meu time, para minha equipe, né, que está todo dia conosco ali, que seja o garçom, seja o cozinheiro, chefe de cozinha, nossos parrilheiros, nosso barman, porque tem muita gente que às vezes não espera, gosta de sentar no bar, tomar uma cerveja e vai conversando com o barman. Eu procuro educar o meu time, né, passar um pouco do meu conhecimento, né, que a gente aprende todo dia, mas para que eles possam chegar no cliente e ensinar de fato, senhor, esse corte tal ponto permite, tal textura, porque é só assim que a gente vai conseguir propagar isso, não tem outra forma, né? É uma forma de fato de educar mesmo o consumidor, para a gente tirar esses mitos da cabeça, né? Eu acho que assim que foi. E aí eu te pergunto, Marcelo, dentro do seu universo, Sim, tem 3 protagonistas importantes ali, um consumidor, sim, um pecuarista, um frigorífico sim. e um varejista. Para atender esse principal que é o consumidor. Né? Porque, por exemplo, o Paulo está falando aqui de um ponto de consumo, onde as pessoas vão consumir carne. E você tem que preparar os animais para saírem da fazenda, passarem pelo frigorífico, irem para o varejo para depois chegar num ponto de consumo. Desses 3, pecuarista, frigorífico e varejista, o nível de evolução deles não é igual. Certo? Não. Aonde é que você vê qual deles evoluiu mais e no que nesses 7 anos? Eu acho que começa pelo varejo, porque ele está mais perto da revolução, né, do consumidor. Então ele se Mas, aparelhou mais. ele recebe Daí a feedback. explicação por que ele captura mais Tem margem que os vários outros. tipos de varejo, né? Uhum. Qual é o varejo que capta a mensagem mais rápido? Aquele varejo que trabalha com restaurante. O restaurante que trabalha com o consumidor. Primeiro é o restaurante, que aprende mais rápido. Segundo que aprende rápido é aquele que atende ao restaurante. Uhum. Né? Então ele aprende muito e vai atrás do produtor. E o produtor faz o que a cadeia demanda. Mas aí tem falha da comunicação. Porque a gente está atrás de uma carne premium, certo? Uhum. Esse é um produto diferenciado, uma carne macia, saborosa e suculenta. E essa informação vai se perdendo. Vai se perdendo e o produtor que chega a mensagem com mais ruído para ele. Né? O pecuarista. Eu quero produzir aqui, o que eu tenho que fazer? Minha carcaça é boa? Minha carcaça é ruim? Porque as indústrias, tem indústria que tem essa relação mais forte com o pecuarista, ela sabe o que ela quer, ela fomenta, ela dá feedback, dá relatório, e tem aquela que faz, manda aqui, que eu vou minerar aqui dentro. Uhum. Tem 2 tipos de indústria, tem uma que apoia o produtor que trabalha junto e tem uma que só fica minerando, certo? Geralmente quem tem mais câmera fria para selecionar tem mais facilidade de É. fazer isso, né? Exatamente. E o nosso trabalho ela vem para dar o feedback pro produtor. Então a gente tem um sistema, acho que tenho certeza, a gente é a única empresa do Brasil que dá condições de dar um feedback completo pro produtor, para ele saber qual o nível de marmoreio ele produziu, qual foi o pH da carne dele, quantos milímetros de gordura qual foi o animal que deu a carcaça mais magra em milímetros. A gente consegue dar resultado em milímetros, certo? Para ajustar a produção. Vou dar um exemplo. A gente vai fazer um trabalho aqui com o Paulo amanhã, depois da manhã, e tem 2 cenários. Tem 2 cenários. A gente fala que a carcaça dele é uma carcaça desclassificada ou classificada com ressalvas, ou carcaças 4 estrelas e 5 estrelas, né? Que são carnes 4 estrelas premium e 5 estrelas supreme, que é um nível muito alto. Dependendo da resposta que eu dar para ele, vai ter uma reação. Né? Paulo, se eu falar que sua carne é 5 estrelas e 4 estrelas, o que você vai fazer? Vai tentar manter do jeito que tá, mantendo a receita. Agora fala, Paulo, tudo pH alterado aqui, carcaça magra, carne escura.
qual que vai ser a sua reação? Vai ser outra, né? Vai ter que entender por que aconteceu isso, entender se é um efeito genético, se é um efeito nutricional ou se é um manejo. Onde que errou? Errou os 3 ou errou o outro? Eu falo da felicidade assim, nós daqui a pouco vamos ter que ir para o encerramento, que infelizmente, mas olha só, olha a riqueza dessa informação, dessa conversa nossa. Alguém perguntou o preço de arroba aqui? Alguém mostrou alguma preocupação com o preço de arroba? Alguém perguntou o preço da carne no atacado? Quanto está a carcaça casada? Alguém perguntou quanto está o preço dessa carne no ponto de venda? Alguém aqui falou qual é o ticket médio para vender? Por quê? Porque a atenção nossa está no que nós precisamos produzir para entregar algo diferenciado que gere uma experiência diferenciada. Todo o resto é adicional. E não é o resultado, não está lá. Então, eu fico muito feliz com isso, gente, mas muito feliz. Porque, assim, o processo de transformação é feito por pessoas que primeiro fazem a transformação em si, se inspiraram em alguma coisa. A churrascada te inspirou 10 anos atrás lá. E você foi atrás daquela mudança. Exato. Algo te inspirou lá atrás. Nenhum aqui seguiu dentro da mesma formação um desenvolvimento de carreira diferenciado à toa. Vocês foram inspirados em algo ou por alguém para fazer isso. E estão entregando cada qual no seu quadrante algo diferenciado. Só que a junção disso é que entrega algo muito poderoso para o setor. Isso me deixa muito feliz, né, de ver que eu também ouço com uma certa frequência o termo louco, iludido, romântico, Dom Quixote, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas o que força a gente a voltar para o caminho é o propósito. Se você tem um propósito, você realinha e fala, não, eu volto para o meu propósito e vamos lá. Tá? E aí, como vocês estão falando desse teste amanhã, eu quero deixar à disposição e até fazer um pedido, viu, Humberto? Você que é especialista aí na comunicação, acho que é um momento rico. Sim. Então fica a estrutura nossa aqui à disposição de vocês para registrar isso, acompanhar isso. E quem sabe a gente gravando episódios disso, aproveita esse aqui ó, como um episódio de abertura. Pioneiro. E depois, cara, vai lá para dentro da propriedade. Grava um episódio lá dentro, mostra os desafios, resgata os 4 anos atrás. Depois vai lá para dentro do maturado, olha os desafios. Começou aqui nesse cantinho. Olha, tivemos problema com a churrasqueira aqui, tivemos problema com a energia elétrica ali, tivemos resgata isso. Vai lá pro Marcelo. Marcelo, grava um episódio lá, já tive lá, conheci, olha a evolução disso. E vamos contando isso, Humberto, passo a passo, até chegar na hora, cara, do consumidor pegar e, sabe, comer esse produto, degustar esse produto e falar, cara, o que é isso? E aí a gente poder falar, isso? Peraí, deixa eu colocar na tela ali pra você ver. Começou e passar ali. em 2 minutos para ele 7 anos de evolução para que ele consiga chegar ali. Então fica aqui a proposta da gente fazer isso, porque isso eu acho que ajuda o setor. Isso vai ajudar o pecuarista a enxergar diferente, isso vai enxergar o técnico a enxergar diferente, isso vai ajudar o operador de ponto de venda a enxergar diferente. E aí esses novos olhares, isso aqui vão permitir uma entrega diferente. Gilson, eu gosto tanto assim dessa área, porque como você falou, né, o que me levou a isso, né, o marketing e a comunicação com foco específico para o agronegócio, ele traz algumas coisas que o Marcelo falou do marketing sensorial na experiência da qualificação de uma carne. E aqui eu vou trazer uma palavra, talvez vocês nunca a ouviram dessa forma, vai ser a primeira vez, que nós, de 7 anos para cá, a gente está falando desse ciclo, nós criamos um negocinho que chama paladar digital. O que é o paladar digital? O paladar digital é o trabalho que cada parte do setor vai fazer para conectar quem tem que consumir naquele momento. Eu não estou falando só do paladar da boca. Eu estou falando do paladar mental. O nosso amigo técnico, ele vai ser atraído de uma forma especial porque naquele momento nós o ajudamos com uma informação e com uma influência inteligente. Opa, esse mercado eu preciso conectar nele. Aí a gente caminha um pouquinho, está falando da experiência sensorial para qualificar a carne. Aí nós estamos falando lá no ponto de venda da carne e no ponto de consumo, que ali realmente eu estou falando do paladar da boca.
E ali nós podemos, né, Paulo, criar uma estratégia de inteligência de comunicação para ativar o paladar digital no celular das pessoas. Será que as pessoas, né, a sociedade, né, a gente está falando do consumidor, o consumidor é o próprio pecuarista, é a família do pecuarista, é o técnico, somos nós. Em mercado é uma soma de nós, velho. É uma soma de nós. E esse paladar digital, realmente, a gente precisa explorar. E é esse termo que eu venho trabalhando ele já há algum tempo para popularizar isso e a gente usar a maior ferramenta de comunicação hoje, que é o celular, para mostrar para as pessoas, para os técnicos, para o produtor e para o consumidor realmente a importância dele em cada um desses momentos. E fica aí o convite, o desafio, né, Paulo? Vamos explorar o paladar digital lá do Maturato. Bora, pronto. Até tive uma ideia, viu? A gente devia, viu, Paulo, depois gravar um episódio do Inteligência no Agro lá dentro. Bora. E talvez entregando, mostrando na prática isso que nós estamos falando aqui, na beira da churrasqueira. Tomando cerveja, Marcelo. Eu também gosto desse E lá tem boas IPAs, viu, Marcelo? Oh, é o lugar, viu? Vamos fazer isso, hein? Eu acho que vai ser legal. Pessoal, nós vamos ter que caminhar para o encerramento, mas eu queria que vocês mandassem uma mensagem de vocês para o nosso público, né? E assim, eu sempre falo assim, põe o coração para falar agora mesmo, né? O que vocês gostariam, o que vocês desejariam para sabe, que acontecesse e o que vocês podem ajudar nesse sentido para a gente realmente ter um futuro diferente, cara. Nós estamos precisando de mais esperança, nós estamos precisando de mais, de respirar melhores ares, sabe? Esse dia a dia nosso tem sido muito duro, muito negativo, muito obscuro. E você vê que nós conseguimos passar esse tempo todo aqui sem falar nada de governo, sem falar nada de recuperação judicial, sem falar nada. Que isso é para mostrar que, independente disso, existe o mundo que faz as coisas funcionarem, que é esse mundo aqui, das pessoas que acreditam que fazem. Então, manda uma mensagem de vocês aí para nossa turma, por favor. Vai lá, Marcelo. Não, é passar a seguinte mensagem, né? A pecuária é cíclica, né? Ela passa por momentos difíceis, está um pouquinho mais longo esse momento, mas vai passar. Entender que a carne ela é fundamental para o consumo do consumidor. O consumidor não vai deixar de comer carne, vai comer cada vez mais. Eu falo até para os meus filhos, quando tem uma carne macia e saborosa, eles comem mais, bem mais, não deixa no prato. Isso ajuda a aumentar o consumo, ajuda a aumentar a demanda, né? Então, a carne é um alimento completo, é um alimento que as pessoas gostam. O churrasco é um momento de juntar as famílias, confraternizar, é um momento especial. E o produtor de carne, ele é essencial para tudo isso, para a felicidade das pessoas. Então, o produtor que produz carne, produz felicidade. Porque a carne, ela traz felicidade para as pessoas. Então, continue nisso, né? Procurando bons parceiros que valorizam sua produção, né? Tem pessoas dispostas a bonificar o bom trabalho. Então, procurar, né, parceiros e que a produção de carne vai ser muito mais saudável quando a gente tem bons parceiros. Então, essa é a minha mensagem. Eu vou endossar isso tudo do Marcelo, porque é tudo que eu acredito também, né? Questão do churrasco em si, né? O Maturado talvez é um ambiente familiar mesmo, de proporcionar esse encontro que o Marcelo está falando. O conceito de churrasco é isso, né? Você está podendo estar junto com sua família, com seus amigos, comendo uma carne legal, bebendo uma cerveja legal, um vinho bacana. E eu sou da pecuária, eu sempre, né, vivi isso, nasci na roça, meus pais têm ascendência, né? Pezinho lá na roça. O meu conceito, assim, é de produzir mesmo, independente das barreiras e das dificuldades. O preço é uma consequência daquilo que você faz, seja do seu produto ou do seu trabalho. Eu não vou deixar de fazer aquilo que eu acredito, eu não vou deixar de comunicar com os meus colegas aquilo que eu penso, em virtude de alguma situação de mercado que seja. Vou continuar produzindo. Eu acho que quem está na pecuária e que de fato quer ficar na pecuária de forma profissional, né, vai ter que escolher, ou é hobby ou é profissão mesmo, né? Que faça isso, não meça esforço para fazer investimento genético, investimento em tecnologia, em pessoas para assessorar, para que a operação seja cada vez mais rentável, né? Não vamos ser hipócrita de falar que a parte financeira é importante, para qualquer projeto, mas a gente tem que ter ciência que a gente precisa de produzir, de dar o nosso melhor, independente de qualquer fator. Isso é consequência, né? O que vale é a gente fazer o que tem de melhor dentro da gente. Muito bom, Paulo. Humberto, você, meu amigo. Eu sou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade
que você tem nos dado, né, de um canal de comunicação e de serviço para todo o mercado. Eu tenho falado muito dessa frase, né, do pasto ao prato, né? E hoje aqui a gente está falando de toda essa cadeia. E poder conectar novamente com o Paulo, né, Paulo? Nós somos contemporâneos de faculdade, há algum tempo que a gente não se via. E pelo mundo da internet, a gente se reconectou com um projeto que hoje nós estamos vivendo algo parecido, cada um dentro da sua ponta. E encontrar o Marcelo, já assisti palestra sua, Marcelo, e agora te conhecendo pessoalmente, é melhor ainda ouvir você falar do seu trabalho. E a grande mensagem, Gilson, é o seguinte, que a gente não deve esquecer que tudo está envolvendo pessoas. E quando a gente envolve pessoas, a gente está envolvendo famílias. E quando a gente envolve famílias, nós estamos envolvendo valores. E aqui nós falamos de muita coisa, mas nós falamos de uma única coisa, que é o valor realmente de ter um alimento. Independente se esse alimento vai ser consumido no churrasco, na panela de pressão, na panela na chapa, e nós estamos falando de uma única coisa, produção de alimento seguro e de qualidade para o consumo. Não é preço, não é pasto, não é nutrição, tudo isso contribui. Mas quando todos nós, né, voltamos para esse olhar das pessoas, para as famílias e para o alimento, acredito que a gente sobe um degrau aí e a gente realmente consegue conectar todas as pontas. Vamos pensar mais nisso. Que bom. Meus amigos, eu quero agradecer a presença de vocês, as mensagens de vocês aqui. Marcelão, obrigado pelo apoio de sempre. Conte sempre com o nosso Convite. nosso apoio, nossa amizade. Paulo, idem, tá? Que a gente aprofunde mais isso. Humberto, continue sendo muito bem-vindo aqui Obrigado. nesse trabalho. E muito bom você resgatar essa última questão, porque assim, um dos projetos que eu quero ainda que a gente viabilize aqui chama Carne para Todos. Porque é uma coisa que eu acho que está faltando no dia a dia desse nosso mundo é dignidade. E uma das coisas que atenta muito à falta de dignidade é a falta de alimento. E parte dos nossos irmãos estão sem alimento. A gente não pode esquecer que a gente está vivendo num país com uma insegurança alimentar grande ainda, um número considerável de gente em linha de pobreza, e que o nosso setor tem uma missão muito importante nesse sentido. Tá? Então, que a gente, de um lado, defenda a carne de qualidade, do outro lado, defenda o direito de todos comerem carne. Então, acho que nada melhor do que o carne para todos. Maravilha. Tá? Então, quero agradecer a audiência de vocês. Muito bom a gente poder ter essa oportunidade de juntos construirmos algo que efetivamente vai gerar prosperidade e distribuir prosperidade. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.